Muito bem, galera, vamos lá. A gente vai trabalhar agora outro tópico já, que vai trabalhar com relação aos estados federados. Que é vocês, para você entender, sei que muita gente já sabe isso aqui, mas vocês sabem que quando eu venho para a administração pública, ela vai ter administração direta e indireta. Quando eu falo na administração direta, quem que vai estar dentro dela? O medo, né? Quem que é o medo? Municípios, certo? Estados, Distrito Federal e União. Onde que a gente estuda os estados? Agora. Principalmente agora. Dentro desse artigo 25 ao 28 da Constituição Federal. Aqui a gente vai estudar o que são os bens do estado, como funciona a questão do chefe do executivo, que é o governador. São essas coisinhas que a gente vai trabalhar aqui. Nada muito difícil não, tranquilo. Tá? Só ter atenção com relação aos conceitos que a gente vai ver agora. É algo que é muito pouco cobrado em prova. Estou falando com vocês mesmo porque por desencargo de consciência, né? Digamos assim, tá? A primeira questão fala assim pra gente, ó. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente já trabalhou os bens da União, né? No artigo 26 da Constituição, vou ter os bens do Estado. Você não precisa decorar isso aqui. Mas, Bruno, por que você não precisa decorar? Vou mostrar pra vocês agora. Ó. É basicamente todos os bens. Olha só, pra vocês verem como é a fuleiragem. Deixa eu ver aqui. Por que vocês não precisam decorar os bens dos estados? Ó, artigo 26 da Constituição, ele traz o quê? Os bens dos estados. Vocês vão ver que todos os incisos praticamente vai ter no final, ressalvado da União. Se não é da União, é do estado. Então vocês não precisam decorar isso aqui. É melhor vocês decorar os bens da União. Se não é da União, é de quem? Do estado. Por quê? Ó, inclui-se entre os bens do estado. Aí, ó, ressalvado, neste caso, da União. Aí, ó. Excluído, né, sob domínio da União. Aí, ó, não pertencente à União. As terras devolutas, não compreendidas entre as da... É isso aí que é bem do Estado. Se não é da União, pode ser do Estado. Aí, basicamente, tem esse raciocínio. A regra é que seja da União. Se não é dela, aí pode ser do Estado. Beleza? Aí, vamos lá. A primeira questão fala assim, ó. Segundo a Constituição do Estado de Santa Catarina... É que acho que está cobrando mais a Constituição lá do Estado, né? Mas vai dar para... Só vocês verem que vai ter excluída da União. Aqui botou incluída, vai embora. Incluída da União. Aí, não tem aqui excluída da União, vai embora também. Não tem excluída da União, vai embora. Aqui, ó. Excluídas a da União, é o nosso gabarito. Só para ver, é difícil ver uma questão dessa na prova de vocês, mas se vier bem do Estado, aí vai nessa lógica. Vai direto nos itens, se tiver lá excluída da União, grande chance de ser o gabarito da questão. Próxima questão, ele pode dar incorreta. Diz assim, ó, a respeito da competência dos entes do Estado, assinar a alternativa correta. Incorreta, né? Isso aqui, na realidade, não deveria estar aqui, né? Isso aqui é competências, né? Vocês estão lembrados que a gente falou de competências? E lá eu vou ter a chamada competência o quê? Concorrente, não é isso? Estão lembrados? Dentro do âmbito da competência concorrente, a União vai estabelecer normas o quê? Normas gerais. Então, a União... Outra coisa importante aqui. Quando eu falo em competência concorrente, ela vai cortar quem? Município. Então, o município não tem competência concorrente. Não. Eu vou ter 4 tipos de competência. Eu vou ter a competência exclusiva da União. Certo? Aí eu vou ter a competência o quê? Privativa da União. E vou ter a competência comum. Como é que funciona? Quando eu falar em exclusiva da União, só a União pode fazer. Ninguém mais pode. Quando eu falar na privativa da União, só a União faz. Porém, excepcionalmente, ela pode delegar aos estados por meio de uma lei complementar. Quando eu falar em comum, vai ser comum para todos esses entes aqui. O nome já diz, é comum. Então, os 4 vão fazer. Mas quando eu falar em competência concorrente, ela corta o município.
Então aqui vai ter o quê? Só vai ter a União, os estados e o distrito. Não tem município. Dentro dessas competências chamadas concorrentes, a União ela vai estar estabelecendo o que nós chamamos de normas gerais. Então aquilo que é geralzão, a União estabelece. Beleza? O fato da União estabelecer essas chamadas normas gerais não impede que o Estado venha e faça o quê? O Estado vem e ele faz a suplementação. O Estado pode suplementar porque a União estabelece o geralzão. Ah, tem que fazer isso aqui de modo geral. Aí o Estado vem e suplementa aquilo. Pode definir algo mais específico. Isso, exatamente. Então pode suplementar. Então o fato da União estabelecer normas gerais não impede que o Estado venha e suplemente. Só que aí o que acontece? Pode vir, até o caso, da União não editar o quê? Essa norma geral. A União não falou nada. Ah, vamos supor que, exemplo, auxílio concurseiro. Era necessário a União estabelecer o auxílio concurseiro. Só que a União ela não estabeleceu o chamado auxílio concurseiro. Falou nada. Ela tinha que estabelecer uma norma geral sobre isso. Se ela não estabelecer uma norma geral, o Estado pode exercer a chamada competência, esse nome é importante, legislativa plena. Ou seja, o Estado faz o tudão. O Estado fica livre. A União não estabeleceu a norma geral, o Estado fica livre. Até aí, beleza. Só que depois, o Estado pegou e editou. O Estado fez aqui a leizinha. O auxílio concurseiro. R$1.000 para todo mundo que é concurseiro. Para bancar os estudos. Aí, beleza. A União não falou nada, o Estado foi lá e fez. Só que depois a União pode vir e o quê? Falar. Aí depois a União não falou nada, agora ela quer falar. O que é que acontece com essa norma do Estado? Suspende no que for contrário. Aí a banca vai botar para vocês que vai revogar. Não vai suspender no que for contrário. Suspende. Tudo? Não. Apenas no que for contrário. Guarda isso aí. A gente vai aprofundar mais essa questão de competências, mas isso aqui despenca em prova, pô. Tá? Essa questão não era para estar aqui, não é questão desse assunto, questão de competência. Mas eu já falei com vocês isso aqui porque isso aqui despenca em prova. Sem dúvida, um dos assuntos que mais cai em prova é essa questão dessas competências aqui, tá? Isso aqui vai estar onde, Bruno? Lá no artigo 24 da Constituição Federal. Que se vocês olharem lá na questão, olha só. Aqui a gente está estudando do artigo 25 ao 28. Não era para estar aqui essa questão. Era para estar onde? Para estar no tópico anterior. No artigo 24 da Constituição, tem 4 parágrafos que é os que caem mais em prova. São esses 4. Isso aqui despenca em prova. Um dos tópicos mais cobrados em concurso público e direito constitucional. Que é isso aqui que eu expliquei para vocês. Depois da explicação, vou só ler com vocês aqui para vocês mentalizar. No âmbito da legislação concorrente, que a gente já falou, a União limitar-se a estabelecer o quê? Normas. A competência da União para legislar sobre normas gerais não pede que o quê? Que o Estado venha aí suplemente. Mas a União não fez. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão o quê? A competência legislativa plena. Aí beleza, a União depois resolve fazer a superveniência da lei federal sobre normas gerais, revoga ou suspende? Suspende. Tudo no que for contrário. Tá? Cuidado com isso aqui, cai muito. Gabarito aí vai ser o quê? Ele quer a incorreta, né, no caso? No âmbito da legislação concorrente, a União limitar-se a estabelecer normas gerais? Correto. A competência da União para legislar sobre normas gerais exclui a competência suplementar dos Estados? É nosso gabarito, né? Não exclui. O Estado pode o quê? Suplementar, certo? Vamos lá, próxima questão, questãozinha para a Polícia Civil do Amazonas. Diz assim, ó. A Constituição do Estado Alfa, tá? Foi recentemente alterada pela emenda constitucional número XX, está dando um caso hipotético. Sendo estabelecida uma ordem de prioridade das políticas públicas de interesse local a serem implementadas pelos municípios situados em seu território. Como um dos municípios alcançados por essa medida era dominado por forças políticas de oposição, aquelas que capitanearam a reforma da Constituição Estadual, um advogado foi consultado a respeito da correção desse proceder, tendo respondido corretamente que o estabelecimento da referida ordem de prioridade é. Vocês acham que está correta essa prioridade?
Tá correto aqui? Lendo de novo com vocês, ó. A Constituição do Estado Alfa foi alterada por uma emenda constitucional, sendo estabelecida uma ordem de prioridade das políticas públicas de interesse local a ser implementada pelos municípios situados no seu território. É como se eu dissesse assim, rapaz, esse município aqui recebe isso, esse aqui já não recebe agora. Esse ali talvez nem receba mais. Esse aqui talvez eu bote. Eu posso fazer isso aqui? Essa discriminação, essa distinção? Em tese, né? Vamos lá. Então vamos lá. Ó. Questão já mais aprofundada, mas primeira coisa, é constitucional? Sabemos que não. Então a gente já pode eliminar o que aqui já? B, C e D. Já fica só com um. Basicamente o quê? Basicamente 2 itens. B, A. Inconstitucional, pois a Constituição Estadual não projeta a sua força normativa sobre o município, apenas sobre o Estado. Tá errado. Quando eu venho aqui, gente, existe aquele negocinho lá. Se eu tenho aqui, ó. Quem que tá no topo? É a nossa Constituição Federal, não é isso? A CF tá aqui. Depois eu vou ter a Constituição Estadual. E por último eu tenho as chamadas leis orgânicas. O município não tem Constituição, ele tem lei orgânica. Cuidado, quando eu falar nisso aqui, a Constituição Federal, ela é superior à estadual. E a Constituição Estadual, ela é superior ao município. Ah, cuidado. Aqui quando eu falar, é um pacto federativo. A divisão, né? É o PA. PF, né? Pacto Federativo. Esse pacto federativo vai chamado o quê? A dissolução. Não impede que um dos entes federativos saia daqui. Mas quando eu vim aqui, existe hierarquia entre elas? Existe. A Constituição Federal está no topo. Ela que manda na porra toda. Tá? Então cuidado, porque está dizendo aqui, ó, que o Estado não projeta sua força sobre os municípios. Errado. Ele projeta sim. Tá? Então cuidado com esse item aí. A Constituição é uma norma. A Constituição Estadual é uma norma que vincula os municípios. E da mesma forma, a Constituição Federal é uma norma que vincula os estados. Beleza? Então vamos lá. O item E já eliminou aqui. Então o item E vai ser o nosso gabarito da questão, que diz, ó, inconstitucional, pois a Constituição Estadual não pode reduzir a autonomia política dos municípios, para além dos balizamentos estabelecidos pela Constituição da República. Aí é nosso gabarito, tá? Gabarito da questão, item E. A próxima. No que tange às disposições, questão para a Polícia Civil da Bahia. No que tange às disposições constitucionais sobre os Estados Federados, assinale a alternativa o quê? Incorreta, tá? Cuidado. Existe uma competência, pessoal, na realidade, que eu diria que isso é mais o que cai em prova. Artigo 125, parágrafo 2º. Isso aqui despenca em prova, pô. Cabe aos estados... Dá uma batidinha aí, velho. Cabe aos estados explorar, valeu, obrigado. Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Disso aqui, do artigo 25 a 28, é o que mais cai em prova. Por quê? A banca bota no lugar de estado ou município ou união. O que mais ela bota? Dizendo que é permitida a edição de medida provisória para regulamentar. Meu irmão, despenca em prova isso aqui. Existe até... Ó... Gás canalizado. Falou em gás canalizado, termina com ado. Tu vai lembrar de estado. Então aqui, ó. Estado, gás canalizado. Beleza. Se falar em medida provisória, o que é medida provisória? São medidas emergenciais adotadas pelo presidente da República. É vedado. Eu não posso ter uma medida provisória regulamentando a questão de gás canalizado. Lembrem disso aqui? Cai demais em prova. Desse tópico aqui é o assunto principal. Vocês vão ver que vai ter questão se repetindo. Além dessa que a gente está vendo agora. Olha. Aqui, ó. Incorreta. Olha o que diz a questão. Cabe aos estados explorar, diretamente ou mediante concessão, em serviços locais de telecomunicações, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. O correto seria o quê? A gente acabou de ver, ó. Serviços locais de gás canalizado. Porque quando eu falo em serviços de telecomunicações, como está aqui, isso aqui não é competência do Estado, é competência da União, certo? Então cuidado com esse tipo de questão. O restante vai estar tudo correto, aparentemente. O único erro aqui é o quê? Esse item D. O resto está tudo correto. Como ele está pedindo incorreto, não é isso? O gabarito da questão é item D. Perfeito? Cuidado com isso aqui. O restante vai dizer, ó, inclui-se entre o bem do Estado as terras devolutas, aí, ó, tirou da União. Tirou da União, beleza. Certo? Cuidado. Outra que cai muito em prova, artigo 27 da Constituição. Cai em prova com frequência. 3 coisas que eu quero que vocês decorem.
triplo e 12 e 36. Cadê 36? Aqui, 36. Triplo, 36 e 12. Isso aqui é justamente para definir o número de o quê? Deputados estaduais. Olha só. O número de deputados da Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. E atingido o número de 36, será acrescido de tantos quanto forem os deputados acima de 12. Lembrem disso aqui. Esse artigo 27 é outro que é importante nesse tópico. Além do gás canalizado, eu diria que esse aqui está no top 2. Vamos lá. Primeira coisa. O primeiro que eu vou ter aqui é o quê? Triplo. Que vocês têm que decorar. Depois, 36. E depois, 12. Como é que funciona isso aqui? Não vai cair na prova de vocês. Só vou explicar por causa de consciência. Para vocês entenderem. O que vocês têm que decorar? Só isso aqui, ó. Triplo. 36 e 12. A banca vai botar no lugar de triplo, vai botar o quê? O dobro. Pergunta aos senhores. Imagina o seguinte. Estado de Pernambuco. Cuidado, ó. O número de deputados da Assembleia Legislativa corresponde ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados é o quê? É federal. Então aqui eu estou falando de deputado estadual. Então tu vai pegar o número de deputado federal e multiplicar por quanto? Só que aí vai ter que ter uma regrinha aqui, só para vocês entenderem a lógica. Imagina que o Estado de Pernambuco tem 11, ó. Vou botar aqui para os senhores assim, ó. Aqui vai ser deputado estadual e aqui vai ser deputado federal. Vamos supor, hipoteticamente, que o Estado de Pernambuco, não sei quantos tem, mas vamos supor que aqui tem 10 deputados federais. Quantos eu vou ter estaduais? De boa até aqui, né? Por quê? É o triplo. Até aí é de boa. Aí vamos supor agora que tem 12 federais. Vai ter quantos estaduais? 30 aí? E se tiver 14 estaduais, vai ter quantos aqui? Quanto? Perfeito, é aí que pega. Teve uma prova já que cobrou essas contas. Eu acho muito impossível quase vir na prova de vocês. Respondeu já? Mas, ó, o que vocês têm que se ligar? No final, ó, será acrescido de tantos quanto forem os deputados acima de 12. Opa, se passou de 12, tu não vai mais contar o triplo. Tu vai contar o que passou de 12. Se eu tenho 14, tu bota 36 e passou quanto de 12? 2. Aí vai virar quanto? 38. Ah, não, e se for 20 deputados federais? Vai ser quantos? 20 passou quantos de 12? Tu vai pegar 36 mais 8. 36 mais 8 vai dar quanto? 44. Então, se tiver 20, 44. A lógica é essa. Então, o 36, depois que passa de 12, 36 vai o quê? 1 para 1. 1 para 1. Tem 14. 12, 14, 2. Aí bota mais 2 aqui. Deu para entender aqui? Alguém for com dúvida? De boa? Show? Então, cuidado isso aqui. Aqui vai estar correto, né? Porque ele quer incorreta. Lembra disso aqui. Triplo, 36 e 12. Essa sequência tem que lembrar. A banca adora botar aqui dobro. Ou tirar o 36 e botar 48, 24. Aí tá errado, tá? Então, cuidado. Próximo aqui diz que a eleição do governador e do vice-governador vai ser no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno. Só cobrar a literalidade, né? E a posse em 6 de janeiro, tá? Cuidado, teve a emenda constitucional 111 de 2021 que mudou isso aqui, ó. Isso aqui foi mudado recentemente. Emenda constitucional... Esse está no artigo 28, acho que é 111. Isso, emenda constitucional 111 de 2021. Mudou a data da posse, agora é 6 de janeiro, tá? Cuidado com isso aqui. Antigamente era dia 1º, aí mudou, tá? Agora é 6 de janeiro a posse do governador. Foi mudado. Aqui eu já comentei com vocês o erro, e aqui vai estar correto também, ó. Os estados poderão, mediante o quê, gente? Lei complementar. Lembra que dificilmente vai ter o termo lei ordinária na Constituição. Por meio de lei complementar. Poderão o quê? Instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, tá? Cuidado com isso aí. Mais uma. No que tange, no que se refere aos estados federados, assinale que não representam uma de suas características. Soberania. Lembrem, quando eu falar nesses entes federados aqui, vocês já estão cientes que
O medo, município, estado, DF e União, todos eles são entes autônomos. Então todos têm autonomia. São autônomos? São. Só que existe lá o quê? A soberania. A única que é soberana aqui é quem? Nenhum, né? Exato. Cuidado, nenhum aqui é soberano, todos são autônomos. Só que quando a gente disse que isso aqui são os Power Rangers, né? O Power Ranger azul, o vermelho, o rosa, o preto. Então, são os Power Rangers. Quando os Power Rangers naquela época dos desenhos se uniam tudinho, formava quem? O Megazord. O Megazord é chamado República Federativa do Brasil. Ela que tem o quê? A tal da soberania. Ela é soberana, o restante não. Só que eu não posso ter o quê? Se a questão vier dizendo assim, ó, a União não é soberana, porém ela exerce a soberania da República Federativa do Brasil, vai dar certo? Vai. Cuidado, a União, ela não é soberana, mas ela exerce a soberania da República Federativa do Brasil. Por quê? Eu vou ter o presidente e não há Estado estrangeiro celebrar um tratado, alguma coisa. Então cuidado com isso aqui. Nenhum aqui é soberano. Somente a República Federativa do Brasil. Tá? Cuidado aí. Nesse caso aqui ele está querendo aquela que não apresenta como característica, então o gabarito é item B, soberania. Autonomia, sim. Né? Os estados têm autonomia? Tem, pode elaborar a sua Constituição, o município pode elaborar a sua lei orgânica, tá? Certo? Ser autogoverno? Sim, tá? Os estados também podem, né? É o quê? Ter seus próprios gestores. Quem falou? D. Autolegislação, elaborar suas próprias leis, né? Eu vou ter a Câmara Municipal, Câmara Legislativa, né? E por último, a autoadministração também, né? Aptidão para eles poderem administrar as finanças, tá? Segundo a Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Vamos lá, segundo a CF. Essa aí é com vocês. Vocês já sabem. Tá no quadro, inclusive, ó. Bem aqui, ó. Gás canalizado, estado e é vedado. Tudo termina com ado. Repara que tá mexendo aqui com o artigo 5º da Constituição. Mexe com o artigo 5º e mexe também com o quê? Com essa parte dos estados. Que eu falei pra vocês, galera. Isso aqui cai muito em prova. Tá lá no artigo 25, parágrafo 2º. É um tópico que mais cai em prova. Vai ser o quê, o gabarito? Item C, né? Comentando o restante, para fins de revisão. O erro do item A, porque está dizendo Congresso Nacional, o correto seria o quê? O trânsito em julgado, tá? O trânsito em julgado é para o quê? Para dissolução. B, tá botando que foi lei complementar, o correto seria o quê? Emendas. Perfeito. O item D, botou o quê? O direito de greve do servidor público civil será exercido nos termos e nos limites definidos em lei. Por que isso aí está errado? Alguém sabe me dizer? Porque lá, um dos únicos casos, pouquíssimos casos que vai ser caso de lei ordinária é esse aí. Porque lá, quando eu vou para o artigo 37 da Constituição, que ele fala direito de greve do servidor público civil, ele diz nos termos de lei específica. E se ele não falar lei complementar, vai ser o quê? Lei ordinária. É um dos únicos casos. O caso de greve é um caso de lei, o quê? Lei ordinária, lei específica, é o que está escrito lá. Ó. Vai estar mais ou menos assim, ó. O direito de greve será exercido, aqui, ó, será exercido nos termos limites definidos em lei específica. Esse caso aí vai ser uma lei ordinária, perfeito? Cuidado aí. Depois, ele diz que a polícia civil, né? Cabe a polícia ostensiva, né? A quem cabe essa polícia ostensiva, conforme o artigo 144? Tá? Polícia Civil é dirigida por delegado de polícia em carreira. Aí vai ter o quê? Ressalvada a competência da União, a função de polícia judiciária e a apuração de infração penal, exceto as militares. Perfeito. Então, gabarito a questão C, de casa. Essa é bom demais se vier, hein? Qual o gabarito? Artigo 25 da Constituição. Gás can? Perfeito. Agora, ainda de estados, ainda no tópico, sobre o regime de organização do estado previsto na CF, assinar a alternativa correta. O DF é a capital federal. Vai embora. Quem que é a capital federal? Brasília. Tá lá no artigo 18 da Constituição. B. Os territórios
federais são dotados de autonomia política. Certo ou errado? Cuidado, tá errado. Por quê? Se falar, a gente tem a divisão lá da administração direta. Esses aqui são o quê? Eles detêm a chamada autonomia política. Por quê? Porque o município pode exercer político. O Estado pode eleger político. O DF, União. Agora, quando eu falar na administração indireta, que não é chamado de ente político, não tem autonomia política, e território. Território federal é o quê? Território federal está dentro da administração indireta, que vocês estudam lá a fase. Né? Vocês não estudam a fase? Fundação, autarquia, empresa pública e sociedade de economia mista. Os territórios vão estar dentro de quem aqui? Os territórios federais, eles têm natureza de autarquia federal. Então, estão aqui dentro. Tá? Eles integram a União. Cuidado com isso aí. Tá? Eles não são entes federados. São estrutura... Vocês lembram lá aquela concentração, descentralização, centralização que vocês estudam em direito administrativo? Pronto. Aqui é chamado... Quando a gente tem a criação de território, é chamado de descentralização territorial administrativa, que é um tipo de descentralização, tá? São autarquias federais, tá? A criação, transformação em Estado vai ser regulado em lei complementar. Hã? Isso, vinculado à União, tá? São vinculados à União. Ele compreende a estrutura da União. Certo? C. Compete privativamente à União legislar sobre procedimentos em matéria processual? Cuidado. Procedimentos em matéria processual é competência concorrente. Mas se falasse em direito processual é competência privativa. Se o direito terminar com L, é privativa. Lembrem disso também. Tá? Lá no artigo 22 da Constituição tem as competências privativas. No artigo 24 tem as competências concorrentes. Errado aí também. D. A incorporação dos estados depende de aprovação da população diretamente interessada através de referendo. Primeiro que é plebiscito, né? Então aí já vai estar incorreto também. Certo? Exato. E por último, foi o que sobrou para a gente, o item E. São bens dos estados, as terras devolutas não compreendidas entre as da... Que eu até falei para vocês, galera, só é bem do estado se não for da União. É nosso gabarito aqui. Show? Vamos dar um timezinho de intervalo e a gente volta para bater mais questão.